Ô, povo do online, deixaram vocês no delay, deixaram vocês no vácuo aí, né? Já estava aqui, não há empolgação com a turma, a galera já vendo que o negócio é mais embaixo, matéria informática, mas sejam bem-vindos aí, pessoal de todo o Brasil, que basicamente se espelha aqui ao que tem na sala, a galera de todo o Brasil aqui e também no online acompanhando a gente. Então já vamos aí falando na nossa primeira questãozinha aí. Uma LAN, ou seja, uma rede local, pode ser implementada com a utilização de um switch para interligar os computadores em uma topologia de estrela. Dois pontos básicos que você tem que olhar nesse tipo de questão. Primeiro, a ideia da LAN, o que ela caracteriza efetivamente. Quando ele pontua ali para você uma LAN, lembre-se da amplitude dessa rede, dela sendo uma rede local. Então, o AN vem de Area Network, ou seja, do alcance dessa rede. E o L justamente indicando para você que é uma rede de cunho local. Agora, atenção. Quando você fala em rede local, basicamente, você vai abrir o leque aqui para redes pensando da seguinte maneira. Redes pequenas, ou seja, um pequeno porte de rede aí, basicamente. Não existe uma definição clara dizendo assim, olha, uma rede para ser determinada como uma LAN, ela tem que ter tantos computadores. Uma rede não pode, ela vai ter um tamanho X. Não. É uma concepção apenas de norteamento, uma base, para poder ter realmente uma ideia. Se a rede ela é uma rede grande, pequena, o porte dela. Então, uma rede de pequeno porte. Normalmente, ela vai ser batida aí em torno dos 100 metros quadrados, mas pode ser maior. Isso aqui é o que eles vão dar para você como uma referência. Mas você pode chegar, por exemplo, um campus universitário e dizer, olha, tá vendo essa universidade que ela ocupa uma quadra inteira, é uma rede local. Embora exista outras definições, é uma rede de cunho local. Normalmente, quando você olha para a rede da sua casa, você vai lembrar justamente que é uma rede local. E uma característica essencial e comum aí nas redes locais é que ela é uma rede de âmbito privado. Ou seja, você está falando aqui dessa rede, de uma rede no tipo intranet. Então é isso que você está limitando. O simples fato de ler uma LAN, ela está dizendo isso para você. Então, alguns detalhes que devem ser implícitos. Leu a questão, já tem que lembrar de todos esses conceitos, dentro de todos esses argumentos. Agora, além dela mencionar a ideia do tamanho, da amplitude dessa rede, ela também posiciona você em relação a um equipamento. Ela traz para você o switch. Um switch é um equipamento basicamente utilizado em rede aí, que vai ser conectado aos dispositivos finais. Então, basicamente, a ele, você conecta outros hosts. Então, ele conecta hosts. Lembrando que host é qualquer dispositivo conectado à rede, basicamente. É um dispositivo que passa a ter um endereço IP, uma identificação, e assim podendo ser realmente endereçado dentro da conversa de rede, enviar e receber informações desse indivíduo. Então, o switch ele vai servir para isso, vai conectar hosts. Uma característica que você tem que entender é o switch, ele, por definição, ele traz aí dispositivos que pertencem à mesma rede. E aí um ponto muito perigoso. Há uma essência dentro da informática. Se você pegar as provas, aí, não falando apenas das provas de escrivão, mas do âmbito geral, como elas abordam, quem sabe muito de informática, erra. Porque o cara que conhece, que fez faculdade, fez curso técnico e etc. O cara fala, pô, mas espera aí, switch também dá para segmentar a rede, dá para criar dois ambientes de rede diferentes? Eu sei que dá. Mas a prova não quer saber o que é possível, ela quer saber o conceito, a essência da coisa. E a essência, a concepção original do equipamento é que ele foi criado, concebido para conectar os equipamentos, mas equipamentos que vão fazer parte ainda de uma única rede, uma mesma rede. Embora ela tenha uma mesma rede, o switch, ele suporta vários domínios, várias rotas de colisão. Então, cuidado com isso. Então, as chamadas rotas ou domínios de colisão. Permitindo, assim, que mais de um par de comunicação seja executada. Posso ter lá 8 computadores. Enquanto que um conversa, por exemplo, com o computador A conversa com o computador B, o computador C pode conversar com o computador o D pode conversar com o F e assim por diante. Então eu posso estabelecer essa conversa em paralelo. Ao contrário do equipamento mais simples, com o qual o switch normalmente é comparado nas provas. O switch, ele basicamente vai ser comparado com o hub.
mesmo que não diretamente. Principalmente se você pegar aí, como a maioria que está aqui acompanhando hoje, provas da CESP. Se você pegar questões da CESP, ela evita ao máximo colocar os dois conceitos que ela está confrontando na questão evidentes. Ela vai colocar para você um conceito. E ela vai dizer a respeito de um equipamento ou do outro. E aí cabe a você lembrar implicitamente na leitura dessa questão que existe outro equipamento parecido com o switch, mas que algumas características diferenciam ele dos demais equipamentos. Então, em uma única questão, ela acaba concebendo tudo isso, porque você tem que lembrar dessa fundamentação, dessa base que envolve a característica do equipamento, onde ele vai ser comparado. Porque ela não vai colocar os dois em confronto direto. Vai falar de um ou do outro, e você tem que saber o que cabe a um ou ao outro efetivamente. Além do próprio conceito aí do switch, a rede ela traz a questão ela traz outro aspecto para você. Ela cita ali em relação à ideia da topologia. Ela traz para você a forma como esses equipamentos vão estar conectados e o que eles concebem. Em termos de topologia, ela citou uma topologia específica. Ela trouxe para você a topologia de estrela. Quando ela fala em topologia de estrela, o que você tem que pensar? A ideia dessa topologia é ter um equipamento central, ao qual você vai ter outros equipamentos conectados. Então, esses outros equipamentos, basicamente, serão os hosts que vão estar sendo conectados a ele. Lembrar que esse nó central também é um host. Todo equipamento conectado na rede é um host, vai ter um endereço. Então, o switch ele também é um host. Embora a finalidade dele seja conectar outros, ele não deixa de ser um equipamento dessa natureza. Então, você tem a conexão de estrela. A ideia dela é justamente porque lembra essa estrutura visual. Pegadinhas típicas de prova envolvendo esse conceito. Eles vão lá e dizem para você assim, olha, eu tenho uma sala, um escritório, um ambiente aí empresarial, um espaço, um laboratório, por exemplo, e nesse laboratório tem aqui um switch, que é o caso aí que a questão está dizendo. Conectei um switch. E a este switch são conectados os computadores deste laboratório. Então eu tenho lá vários computadores conectados, estão enfileirados, estão numa bancada, então estão ali todos conectados a essa estrutura. Aí ela pergunta para você, qual é esta topologia que foi empregada aqui nesse processo? Ela vai apresentar uma estrutura visual diferente daquela que ela está cobrando. Então, cuidado. Quando você está falando em topologia, ela pode ser empreendida de duas maneiras. Você pode pensar na topologia física, realmente visível, a ideia de conexão, como você pode ter uma topologia nos aspectos apenas lógicos. Ou seja, parece que está de um jeito, mas está de outro. E aí vai depender um pouco do equipamento que você tem e o que ela vai estar cobrando. Claro que aí um aprofundamento é necessário. Mas aqui, o que você vê? Fisicamente, as duas são topologias similares. As duas são topologias de estrela. O que caracteriza a topologia de estrela? A ideia de um nó central. Esse nó central é o que vai distribuir a comunicação e vai conectar os outros equipamentos. Então a conversa vai se realizar através dele. Vai pegar os dados de um, vai mandar para o outro e assim por diante. Agora, o problema entra aqui, ó, na topologia lógica em comparação ao seguinte. Aqui nós consideramos que é um switch, como aqui, consideramos um switch. Às vezes ela vai jogar para você essa situação. Tenho aqui um equipamento, conhecido como hub. E ela vai conectar esse hub, escrever um nomezinho completo, não é muita coisa, e ela conecta a esse hub vários outros equipamentos. E aí você fala, bacana, são hosts conectados ao hub, que não deixa de ser um host também. Mas, em termos de topologia, aí que vem a confusão exatamente que esse cara pode trazer para você. A topologia que diferencia, em termos físicos, ou seja, a ideia de você visualizar, bacana, essa aqui é uma topologia do tipo estrela. Por quê? Porque você tem um nó central que atende às características da topologia estrela. Se esse nó central cair, ou seja, se ele for desligado, desconectado, perder a alimentação, ou mesmo se tiver algum problema, a rede inteira cai, ninguém mais consegue conversar com outros. Porém, eu tenho que pensar também na ideia de rede no comportamento lógico. E em termos lógicos, o hub, diferentemente do switch, ele tem apenas um único domínio de colisão. E em termos lógicos, enquanto um equipamento estiver enviando os dados, os outros não podem enviar, eles só vão ficar esperando aquela resposta.
Então, esse cara enviou uma informação para o hub, os demais vão receber a resposta, enquanto estão recebendo não vão conseguir enviar, porque se enviarem vai ter um conflito. Inclusive, esse cara, depois que enviou, vai estar recebendo também a mesma informação que ele enviou. Porque o hub é burro, ele não sabe diferenciar se a informação vai para um lado ou para o outro. Ele envia para todo mundo. Cabe ao dispositivo verificar se é para ele ou não. Mas pelo hub não está nem aí, ele envia para todos. O switch ele já vai caracterizar algo diferente. O switch, como equipamento, ele é dito inteligente justamente por quê? Porque ele vai diferenciar, ele escolhe para quem mandar a informação. Ele sabe pegar e enviar e falar, peraí, o A quer enviar uma informação para o C. Então o switch vai chegar a informação do A e ele vai encaminhar somente para o C. Enquanto isso, o B e o D podem conversar. É isso que é a ideia dele ser um equipamento com vários domínios de colisão, suportar essa concepção. Já o hub não oferece isso. Por isso que, em termos lógicos, o hub ele vai simular aí, trazer para você a ideia da topologia do tipo barramento. Porque no barramento é onde que você fala em termos de comunicação. Enquanto um dispositivo está usando o barramento, os outros não podem utilizá-lo. É aí que entra essa diferenciação. Então, cuidado principalmente nesse ponto. Porque visualmente ela te apresenta uma coisa. Você fala, isso aqui está fácil, está dada a questão. Aí é aquela questão que você sai da prova e fala, gabaritei. Gabaritou, legal. Aí chega para olhar o gabarito lá provisório. Errei. Mas que merda. Quando você sair da prova com aquela sensação de estar completamente destruído, com aquela sensação, errei tudo, eu acredito que você acertou muito mais do que você acredita. Enquanto que você sair achando que gabaritou, eu sei que você caiu nesse tipo de questão. Então, cuidado. Detalhes que você lê em uma única questão, que você memoriza, você lembra características de cada um dos argumentos que foram citados ali dentro. E aí, olhando para a questão, uma LAN. Tá. Uma LAN é uma rede local, de pequeno porte, onde que eu posso ter ali conectados vários equipamentos, dentre eles o hub e o switch, em que ela foi utilizada com um switch. Bacana, ele usou um switch para conectar os computadores. Posso usar esse switch para conectar os computadores dentro de uma rede local nessa topologia estrela? Posso, bacana. Mas veja todos os detalhes que ela trouxe para você em uma única questão. Então, primeira questão, correta. Segunda questão. Um switch apresenta, em termos físicos, uma topologia em estrela, que pode ser utilizada para interconectar computadores individuais, mas não para interconectar sub-redes de computadores. Eu posso ter aqui, por exemplo, um switch. Só que a este switch ter vários, por exemplo, roteadores conectados. Lembre que um roteador ele é nada mais do que um host. E cada um desses roteadores eles podem ter agregados a ele uma rede distinta. Então, um switch pode ser usado para conectar redes diferentes? Pode ser conectado. E é aí que está o erro dessa questão, que ele diz que ele não pode conectar sub-redes. Eu posso conectar ele roteadores. Lembre-se que para poder conectar entre redes diferentes, precisa ser o roteador. É o roteador que conecta duas redes diferentes. Porque é ele quem tem a capacidade de definir a rota, para onde uma informação vai ser enviada, como ela vai ser distribuída. Mas um switch pode conectar outros roteadores. Então, não é uma formatação ideal. O propósito, vai conectar roteadores, conecta outro roteador aqui. Mas, como eu falei, aí entra já um pouquinho mais da situação prática. Existem switches que são tão bons ou até melhores que alguns modelos de roteadores. Mas, no conceito, na essência da questão, posso ter isso? Posso. Está certa a questão? Não, porque ela disse que ele não pode fazer isso. Então, o erro dela está nesse não é. 3. Diga. A ideia de topologia lógica, ela entra onde? A dúvida é essa. Quando você pensa em topologia lógica, é basicamente em termos de como ocorre a comunicação. Se a comunicação, ela toma esse cara efetivamente como um nó central. Ou não. Por exemplo, nesse caso do hub, que é justamente o ponto mais crítico, onde que você tem que fazer essa diferença, o resto não tem muito disso, é aqui realmente onde que você faz essa diferenciação, é que você vai falar, pô, isso aqui, em termos de comunicação de dados, é exatamente igual a um barramento, onde que um computador está conectando.
Se a gente for olhar fisicamente para um barramento, o que você tem são os hosts que vão estar conectados a um mesmo fio, sem um elemento que vai ser responsável por distribuir e encaminhar a informação para o outro lado. E em termos de transmissão de dados, o hub faz isso. Ele se comporta como se fosse só um mero fio conectando. Fisicamente, visualmente, ele traz a proposta de estrela porque entra na ideia de economia de cabo, porque aqui você vai ter que fazer todo um caminhamento passando por todos os computadores. Aqui você vai pegar um cabo que leva do nó até o computador, você tem uma melhor distribuição. Em termos físicos, se apenas um equipamento estiver fora da rede, no hub, mesmo pensando assim fisicamente, você consegue falar, peraí, se é só esse cara que está fora da rede, então há um problema de comunicação entre o hub e ele. Os demais estão ok, estão funcionando. Agora, se parar de funcionar o hub aqui, fisicamente, todo mundo vai ficar sem rede. Da mesma maneira que o switch vai ter esse problema. Parou o switch, parou a rede inteira. Agora, em termos de barramento, ele também é uma conexão física, uma topologia física, que aqui fica mais difícil identificar onde ocorreu algum problema. Ah, caiu a rede aqui, bacana, mas eu tenho vários computadores que estão aqui conectados a essa estrutura, esses dois não estão conectados à rede, aqueles dois estão, então quer dizer que foi algum problema aqui, mas a gente olhando para a figura, para o desenho, parece simples. Visualize isso no ambiente físico, num espaço de uma empresa, numa rede de uma empresa, onde você vai ter vários computadores conectados, que não necessariamente vão estar bem organizados, como a gente começa a visualizar, e que esses todos estavam conectados ao mesmo cabo. Imagina tudo isso aqui assim, ó, todo mundo ligado ao mesmo cabo. E uma parte funcionando, outra parte não funcionando, você achar exatamente o ponto onde que o cabo foi rompido. É esse o problema da topologia de barramento em termos físicos. Além, claro, em termos de comunicação, a topologia de barramento limitar muito a comunicação de dados, que é um problema que o hub ainda herda. É o problema na comunicação dos dados, para difundir esses dados, para que todos os equipamentos ali conectados possam conversar ao mesmo tempo. Então é nesse aspecto. Basicamente é nesse universo que você vai olhar essa diferença entre físico e lógico. O resto, a física e a lógica compactuam da mesma ideia. Falar no switch, falar no barramento, falar nas topologias de malha estendida, a ideia física e lógica vai pelo mesmo aspecto. Malha é um pouquinho mais específico, mas aí não precisa entrar nesse aspecto. Agora aqui é onde que você tem que fazer essa diferença. No hub, especificamente aí. Até porque, lembre-se de uma regra básica. Por que quem sabe muito de informática normalmente erra as questões? Porque o cara vai olhando para a questão pela perspectiva do técnico, do cara que conhece, sabe como aquilo é realmente na prática. Mas a banca, ela vai colocar a questão de uma perspectiva de usuário. De um usuário que deu uma estudada, que viu um pouco sobre aquilo. E não do técnico que sabe daquilo. Então, normalmente, o cara que sabe muito, ele tem que retroceder no conhecimento, tem que aceitar algumas coisas que, na prática, são inconcebíveis. Mas ele tem que aceitar isso, do contrário, ele vai errar aquela questão. E, mas entra com recurso. Fica à vontade. Se a CESP aceitar o recurso, você foi foda. Porque ela não aceita justamente dessa perspectiva. Ela quer saber, o usuário que sabe um pouquinho, que tem a noção do que ele está fazendo efetivamente. E para o usuário, quando vai comprar um equipamento, ele vai olhar lá o preço. Eu preciso conectar vários computadores na minha casa. Hoje, claro, com a Wi-Fi fica tudo mais fácil. Mas pensa assim, eu quero conectar uma rede bacana para jogar e tudo mais, como era antigamente. Vou conectar um hub ou vou comprar um switch? Aí você vai olhar o preço. O hub é bem mais barato. Vou pegar um hub. Pega um hubzinho de 4, 8 portas lá, tá show de bola. Agora vai comprar um switch. Já começa a ser difícil encontrar ele com uma quantidade de portas pequena. Vai comprar um com 12, 16 portas de conexão. Você fala, mas eu só tenho 3 computadores para conectar, não preciso de tudo isso. Mas é o equipamento que tem, então o preço vai ser maior. Justamente é por isso que ele tem a importância, porque é aquele que está, digamos, mais próximo à realidade efetiva do usuário. Então, questãozinha aí, 1 certa, 2 errada, 3. Em uma topologia em rede em estrela, cada dispositivo tem um enlace ponto a ponto dedicado e conectado apenas com um controlador central, que em geral é um hub. Basicamente o que ele está dizendo para você é, quando tem a comunicação aqui, em uma rede, ele está falando nos aspectos da rede, e aí tem que ter cuidado. O host aqui, vamos chamar de host A. Quando ele enviar uma informação para o host C, a informação está endereçada. Ela vai ter lá o endereço IP de origem, ela vai ter o endereço IP de destino para essa informação.
Então ela vai sair daqui com aquele destino. Bacana. O hub, ele é burro. Só que o hub trabalha em qual camada de rede? Aí entrando mais em detalhes específicos para o pessoal do escrivão. O hub é um equipamento que vai trabalhar aí em termos da camada física, transporte, rede, enlace. Qual camada que ele trabalha? Ele vai trabalhar na camada de enlace / física. Por quê? Depende de qual referência bibliográfica que eles vão utilizar. Na prática, as duas são uma só. Você, no modelo TCP/IP, só tem uma camada, que é a camada chamada de interface de rede. Mas tem autores aí que vão usar, elaboradores que vão usar algumas bibliografias, alguns autores específicos, como Kuroz, Tânemo, que vão dizer, não, o modelo TCP/IP ele apresenta 5 camadas. Mas essa proposta de 5 camadas é para ser mais fácil a compreensão de como funciona a coisa. Na prática são só 4. Essas duas são uma só, que é justamente onde que esse cara trabalha. Só que quando você fala que a informação ela tem um endereço de origem e destino, você está falando em origem e destino em termos de endereço IP. É aqui que você vê justamente essa ideia de conexão que ele cita ali para você. Olha, eu fiz uma conexão ponto a ponto. Eu estabeleci uma conversa do dispositivo A com o dispositivo C. Isso em nível lógico, que seria realmente a ideia no nível lógico já falando em termos de IP. Então aqui, cuidado. A aplicação do termo lógico em 2 momentos distintos. Aqui, a gente está falando no modelo lógico, a estrutura básica, ainda em nível de enlace. Aqui a gente já está falando em nível lógico, no nível da comunicação de rede. Então, são 2 circunstâncias sutilmente diferentes. São camadas de rede diferentes. Então aqui a gente acaba não entrando muito no mérito para não complicar a coisa. Mas o que você precisa entender é que houve uma conexão de identificação, origem e destino, onde que eu sei que são esses 2 indivíduos que vão fazer uma conversa na rede, que vão trocar informações dentro dessa rede. Então eu consigo fazer essa troca de comunicações, mesmo que o nó central aqui, que o dispositivo intermediador ali citado, o controlador central, seja um hub? Consigo. Mas aqui porque ele está falando na comunicação onde que ocorreu aí realmente a ideia de identificar para quem eu vou mandar a informação. Nós sabemos que todos vão receber a informação. É aí que entra a parte um pouco mais prática. O hub, ele não sabe para quem mandar mesmo. Então a informação que o A mandou era para o C. Ela chegou no D, chegou no B e chegou no A também. Só que o A vai olhar, peraí, isso aqui não é para mim. Ele vai descartar. O B vai pegar aquilo e falar, também não é para mim, vou descartar. O D vai olhar e falar, isso aqui também não me cabe essa informação. Vou descartar essa informação. O C é o único que vai falar, beleza, era para mim, vou pegar essa informação. O cara quer uma resposta, vou mandar a resposta para ele. É essa a ideia de comunicação, de criar esse enlace de dados em nível lógico. Então, cuidado com isso. A ideia básica é que vai ocorrer essa comunicação, mas o B e o D, o A, vão receber esses dados. Eles só descartam. Aí que vamos abrir um pouco mais a brincadeira e falar na segurança. Por que o hub não é recomendado de ser usado mais em redes? Justamente por conta dessa situação que ele envia informação para todos. Se o B quiser não descartar, ou seja, se o B quiser ver o que está acontecendo na rede, ele consegue. Porque toda a informação que é comunicada na rede chega até ele. Basta ele instalar um programinha no seu computador, ali um Wireshark da vida, e ele vai começar a ver tudo que está sendo trocado, todos os dados trafegados dentro da rede. Então, por isso que o hub não é recomendado mais ser utilizado. Se utiliza, no mínimo, um switch em termos de segurança, vai te proporcionar uma situação bem melhor. Então, questãozinha 3, certo. Posso ter essa ideia de dedicação aí, de conexão, mas ela ocorre em nível de rede aí. 4. Em uma topologia de redes do tipo estrela, o concentrador oferece sempre a mesma largura de banda para todos os computadores? Ele falou da topologia. O que a topologia nos define? Topologia diz que eu tenho um nó central. Esse nó central ele pode ser o switch, ele pode ser um hub, ou ele pode ser um roteador. Bacana. Quem vai permitir que você faça essa diferenciação vai ser o roteador. Então você, por exemplo, vai lá e compra um roteador Wi-Fi ou mesmo um roteador cabeado na sua casa. A ideia de Wi-Fi apenas se propaga mudando um pouquinho a forma de transmissão no nível físico aí.
Mas o que você tem? Você na sua casa tem lá, mora num prédio, por exemplo, aí você colocou o roteador, colocou lá a internet na sua casa, 30, 60 megas, fala, pô, só para mim isso aqui está sobrando, vou dividir com o vizinho, vou vender para o vizinho a sinal de internet. Só que eu sou sacana, eu tenho um link de 60 mega. Eu não vou deixar o cara usar os 60 mega, eu vou deixar ele usar no máximo 30. Você consegue diferenciar isso? Consegue. Mesmo pelo Wi-Fi? Sim. Você vai lá, vai criar uma outra rede para ele se conectar, vai limitar pelo endereço MAC do dispositivo que ele está utilizando. Então você tem várias formas de fazer isso ali dentro. Seja por endereçamento IP ou mesmo por endereçamento MAC. Mas você pode fazer esse controle, essa diferença de largura de banda. Que basicamente é a mesma coisa que o provedor de acesso à internet faz com você. Você faz parte de uma conexão de rede. Você tem lá o ISP. O ISP é o provedor de acesso à internet. Ele é esse cara central. A ele você tem vários clientes conectados. Aí você na sua casa tem 10 mega, o vizinho do lado lá tem uma internet de 20, aí um fulano lá tem uma de 60, aí esse aqui tem só uma de 5. Ele fez isso. Porque basicamente o que um provedor de acesso tem? Para ele poder conectar redes diferentes, que é a rede da sua casa e a rede dele, esse cara nada mais vai trazer aí do que um conjunto de roteadores, para trazer essa rota, essa diferenciação de dados. Então, novamente ali na questão, a ideia é de oferecer sempre regrinha. Quando você olha, principalmente uma questão de certo e errado, mas uma afirmativa de modo geral, e a afirmativa ela é muito polarizada, ela direciona você a sempre assim, toda vez, deve ser obrigatoriamente, tende a ser uma questão errada. Então ficou na dúvida, 70 a 90% de chance daquela alternativa, daquela assertiva ser errada. Então você já sabe para onde dar aquele chutezinho aí na questão efetivamente. Próxima questão. 5. A topologia física de rede na qual um único nó principal realiza a interconexão entre as demais estações de trabalho secundárias é nomeada topologia em teia. Bom, topologia você tem as que a gente viu ali, basicamente, a gente citou já a topologia, você tem a topologia de barramento, que é todo mundo conectado a um mesmo fio. Você tem a topologia em anel, pode ser que seja um anel duplo, ou seja, aquela que vai por os dois lados, mas simplificadamente é a topologia em anel. Você tem a topologia de estrela, você tem a topologia de, antes de chegar na malha, vamos chegar na estrela estendida. E você tem a topologia de malha. A topologia de malha, basicamente, é aquela que resume a própria internet. Onde que você tem alguns pontos onde que há uma conexão entre outros indivíduos. Então, essa conexão aqui, ela traz para você a ideia de malha. Na prática, até o provedor de acesso é uma conexão do tipo, que, por exemplo, chega aqui na sua casa, você tem mais de um equipamento. Aqui você tem a ideia de estrela estendida. Esse cara, ele vai se conectar a outros provedores de acesso e normalmente é nesse nível que você vai encontrar a ideia de malha. É aqui que você acaba encontrando essa perspectiva, ou seja, onde que há um encontro, um cruzamento entre outros provedores de acesso, basicamente entre outros roteadores. Então essas são as topologias que você tem. Teia não. Teia não é uma nomenclatura para topologias aí, como ele cita para você. Fora que ele começa a brincar. Diga. Questão 4. O que acontece na topologia na 4? Quando você fala na conexão entre os equipamentos, você pode definir, como você quando contrata. É uma forma de segmentar. Como os consumidores, nós contratamos pela questão de consumo. O cara vai oferecer, você quer uma velocidade maior, você paga mais. Às vezes, a limitação pode ser tecnológica. Como, por exemplo, vamos pensar na Rede Nacional de Pesquisa. O link da Rede Nacional de Pesquisa que conecta São Paulo a Curitiba é um link de 10 gigas. Já os links que conectam outras cidades, outros estados, são links de no máximo 2 gigas. Então você tem uma limitação não apenas pela ideia assim, o cara só pagou por isso, só vou oferecer isso. Mas também pela tecnologia que interconecta de um ponto a outro. O roteador, ele está recebendo de todo mundo, é o nó central que está recebendo essa comunicação.
mas eu posso ter uma segmentação de velocidades, de banda, para cada lado. Então o problema é esse. Ela diz que são sempre a mesma largura de banda. Não, pode ter larguras de bandas diferentes, que baseiam-se desde a tecnologia, a própria essência aí do que foi contratado para você. Então, questão 5 ali também errada. 6. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e ao meio físico e lógico, e ao meio de conexão dos dispositivos de rede, ou seja, como estes são conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Topologia em anel é aquela onde que eu vou ligar um computador a outro, só que passando por outro. Basicamente, problemas dela. Você acaba economizando um pouco em cabo. Você não gasta muito com cabeamento. Problema, cada dispositivo tem que ter 2 placas de rede. Uma para ligar daqui a aqui, outra para ligar daqui a aqui. Aqui você criou um anel. O anel ele é dito duplo quando a comunicação pode fluir tanto de um lado quanto para o outro. Se ele for um anel simples, quer dizer que a comunicação ela vai fluir apenas em um sentido. Então os dados só vão fluir naquele sentido. De modo que, se você tiver um computador A aqui, e um computador E aqui, o A querendo enviar uma informação para o E, a informação vai passar por B, por C e por D. E se eles quiserem, eles podem acessar aquela informação, desde que não esteja criptografada. Mas passou por aqueles caras. Quando o E for responder, vai passar pelo F. De certo modo, é uma situação interessante, por quê? Você até viu o que esse pediu, mas o B não vai ver a resposta do F. O que o E mandou ali, ele não vai ver. Chegou, parou ali, o A não vai propagar, porque ele já recebeu aquela informação. Então, esse é um anel simples. O anel duplo permite para os dois lados. Por que você tem um anel duplo? Se o equipamento estiver desligado, é um problema. Porque a minha rede morreu, o A não consegue mandar informações para o C, o F não consegue mandar para o C. E mesmo que consiga, ele não consegue receber a resposta. Por exemplo, o F manda para o A, mas não vai conseguir resposta. Ou seja, outro problema da topologia anel. Todo mundo tem que estar ligado. Todos os computadores têm que estar ligados dentro dessa rede. Às vezes, esse cara não veio trabalhar, mas eu vou ter que deixar o computador dele ligado, do contrário, a rede não funciona. Então, foi uma situação que pensaram, é uma solução, mas não era uma solução muito viável, muito prática aí. E aí ele diz para você exatamente o quê? Que na topologia de anel tem um cara central. Tem elemento central na topologia de anel? Não. Ela justamente elimina esse cara central. Mas ela acaba agregando outros problemas em termos de comunicação. Então, errada. 7. Nas redes em estrela, se houver o rompimento de um cabo, consequentemente, toda a rede parar de funcionar? Em estrela, eu tenho aqui o meu nó central. Então, aqui é o centro da rede. E a ele eu tenho vários outros computadores conectados, vários outros hosts conectados. Ela falou que o que parou, o que foi rompido foi um cabo. Tem como parar a rede inteira se romper um cabo? Só se você pensar fora da caixa, né? O cabo que foi rompido foi o cabo de energia que liga esse cara. Aí você está pensando além, realmente, porque ele está falando cabo de comunicação de dados, e não de alimentação de energia daquele equipamento. Então, se você romper um cabo, só pode ser um cabo que vai estar ligando entre um equipamento e o nó central, e não um cabo que liga o nó central a uma estrutura como um todo aí. Então, o erro está justamente aí. Não é necessariamente toda a rede para de funcionar. Quem vai parar de funcionar é aquele povo que estava ligado aí. Lembrando que pode ser uma estrela estendida. Se for esse caso, uma estrela estendida, toda a rede parou de funcionar? Rompeu esse cabo aqui. Quem parou de funcionar foi a conversação, a comunicação entre essa parte da rede e essa outra parte. Mas esses equipamentos conseguem continuar conversando entre eles, assim como esses conseguem conversar entre eles. Eu apenas isolei eles entre si, mas cada grupo ainda continua funcionando isoladamente aí. Claro, tem outros detalhes, tipo de equipamento que está aqui e assim por diante. Mas a ideia é o conceito, a concepção básica que você tem. Então, toda a rede para de funcionar? Não, esse toda é onde que tem ali a argumentação básica. 8. A topologia física de uma rede representa a forma como os computadores estão nela interligados. Levando em consideração os tipos de computadores envolvidos,
Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Quando você fala em topologia, você tem que ficar pensando em heterogêneo e homogêneo? Não. De um modo geral, a concepção de uma rede de computadores é que a rede seja heterogênea. A rede, ela pensa assim: eu não estou em um ambiente que só tem um tipo de equipamento. Eu posso ter mais de um tipo de equipamento. É só você pensar. Em uma rede Wi-Fi hoje, basicamente, você tem o computador e você também conecta celulares e tablets. São dispositivos para fins diferentes. São dispositivos com estruturas diferentes. Inclusive, sistemas operacionais diferentes. Um tablet, um celular, ele vai estar usando um iOS, vai estar usando um Android. O Android é um sistema operacional baseado em Linux. Enquanto que um computador só está lá usando um Windows no desktop, pode chegar com um MacBook e conectar ali, pode chegar com um computador com um Linux. Então a rede ela foi feita para ser um ambiente heterogêneo. Eu vou ter vários equipamentos. Mas não só nesse aspecto. A ideia da rede é que eu tenho um equipamento final, que é o host, basicamente, mas que eu posso ter nós centrais. Uma rede ela vai aceitar servidores, clientes. Então é aí que você vê que a ideia é um ambiente heterogêneo. Homogêneo seria um anel. Uma topologia anel seria uma topologia homogênea, onde você só teria hosts conectados que seriam do tipo computadores. E de preferência com o mesmo sistema operacional. Geralmente vai ser. Você pode até numa rede anel ter aí um servidor no meio do caminho. Mas, em termos de comunicação, ele vai acabar se comportando como os demais. A informação vai chegar até ele e vai ser repassada para os outros computadores, vai circular ali dentro da rede. A rede anel não foi muito pensada para a ideia de modelo cliente-servidor, mas a ideia de estações de trabalho apenas. O modelo cliente-servidor ele se adequa melhor à proposta da topologia estrela estendida e malha, aí, basicamente, que é o que a gente tem na prática. Então, errada, a 8. 9. A rede intranet, sublinha intranet aí, circunscrita aos limites internos de uma instituição. Ao fato de dizer, tem uma rede, tem dispositivos conectados entre si, e essa rede ela está circunscrita, quer dizer que ela está dentro do círculo. Quem que é esse círculo? A empresa. Dentro dos limites físicos que ele cita ali para você. Então, ela está circunscrita aos limites internos de uma instituição. Ela utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação que a internet utiliza? Sim. As redes são, por padrão, criadas da mesma forma. Utilizam os mesmos protocolos, as mesmas regras e tecnologias. Então, seja internet ou intranet, vai usar os mesmos protocolos, vai usar o mesmo modelo de comunicação cliente-servidor, porque as duas são baseadas na mesma ideia. Mas é restrita a um conjunto específico de usuários, que para acessá-la devem possuir um nome de login e uma senha. Cuidado. Ele traz aqui para você a limitação física dentro da empresa. Uma vez que ele limitou dentro da empresa, ele está falando na diferença entre intranet, comparada aí diretamente com a internet. Onde que ele faz justamente essa colocação diretamente na questão. A ideia da intranet é ser uma rede de cunho privado. E o fato de ser uma rede privada significa que o acesso será restrito. E quando ela restringe esse acesso? Ela restringe esse acesso de modo físico. E uma das, não a única, uma das principais formas de você restringir quem vai poder usar uma rede é colocar o usuário e senha, ou seja, o login e senha, respectivamente. É a principal forma que você tem. Já quando você olha para a internet, você tem uma rede de cunho público. Ou seja, todo mundo que está ali conectado tem direito de acessar as informações, vai chegar até a informação. Claro que você pode proteger algumas informações também, através de usuário e senha. Mas aqui, quando você fala em acesso, você está falando no acesso físico que é restrito. Só quem está ali dentro da empresa pode usar aquela rede. Quem está fora, não. Então, lembrar da concepção básica. Tem um caso específico aí a ser estudado, tudo mais, que é a ideia do acesso remoto, a ideia da VPN, são outros dois casos. Mas a questão falou nisso? Não. Então, você só vai considerar essa essência da VPN do acesso remoto se ele falar. Ela não falou, ela está comparando diretamente. Internet, intranet, acabou. Morre ali,
o que você tem que lembrar para esse tipo de questão. Então, cuidado com isso daí. Então, questão 9, correta. A intranet, circunscrita aqui dentro do ambiente da empresa, é uma rede de acesso privado, e esse acesso privado através de login e senha. Vai ter gente que vai brigar, e esse dev ali está limitando a só isso? É CESP. Resumindo todas as dúvidas aí. Vai brigar com ela porque ela tem hora que é foda. Mas a gente aceita, né? Dói menos. 10. Para aferir o uso da CPU. Conferir, né? Ver como é que tá. E da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux. Devem ser utilizados quais comandos? Top, System, Proc e Main, CPU e Memory, FS e Do. Comando que vai fazer algo similar ao que o gerenciador de tarefas do Windows faz é o comando top. Ele vai mostrar para você ali, basicamente, o que está acontecendo no seu computador, o quanto do processador está sendo utilizado, quanto memória, e nisso ele vai trazer as estatísticas do que você tem, a capacidade da memória e a capacidade do processador, velocidade do processador, basicamente, modelo. Então é o comando top que vai trazer essas informações. Quando você olha o comando System, você quer saber informações sobre o sistema operacional e não sobre o hardware. Outro comando que pode ser utilizado é o comando lshw, que ele vai listar para você qual é o hardware do computador. Então, ele vai trazer estatísticas quanto ao hardware do computador. Comando do é outro comandinho importante aí dos que a questão cita para você. O comando do, ele traz para você a ideia de disk usage. Então ele diz para você o quanto foi ocupado do disco por uma estrutura. Então ele vai se você jogar lá do na raiz, ele vai dar para você, olha, o HD tem tanto, foi ocupado tanto, então ele vai te dar essas estatísticas. Mas é do HD que ele quer saber? Não, ele quer saber do processador e da memória e das alternativas que ele propõe, basicamente é o comando top. CPU e memory nem são comandos dos comandos básicos aí pertencentes ao kernel do sistema. Então, já matou por aí também. Questão 11. O dispositivo de impressão dotado de agulhas constitui parte do modelo de impressora de sublimação com tecnologia digital LED, jato de tinta, matricial ou a laser. Uma questãozinha bem light, tranquila, né? Questãozinha, por exemplo, pode aparecer de boa nas provas aí, pessoal da PM, um tipo de questão que você vai encontrar aí também. E ainda assim aparecem provas de outros níveis aí. Então você tem aqui a ideia de impressora de sublimação. Lembra aí um pouquinho das aulas de química, física, biologia, desde lá do começo. Sublimação sai do estado líquido para o estado gasoso ou do físico para o gasoso? Ai, fudeu. Pois é, tem PRF vindo por aí, né? Então é bom lembrar um pouquinho dessas cocitas. Então, a ideia é de você sair do estado físico para o estado gasoso. Basicamente, igual aquela lua descoberta lá em Júpiter. A lua que toda noite cai o céu. Basicamente, porque durante o dia, as temperaturas superiores a 250 graus Celsius evaporam todo o enxofre presente na Lua, e aí ele vira gás, ela vai para a parte escura de Júpiter, esse gás, a temperaturas de menos 200, ela vai pedrada, congela e neva enxofre, basicamente. Ou seja, o céu da Lua literalmente cai. Você não vai querer morar nessa Lua, com certeza. Então você tem a ideia de sublimação. Existe impressora de sublimação? Mais ou menos, né? Quando você pega aquelas canecas personalizadas em cerâmica e tudo mais, você tem uma espécie de sublimação ocorrendo ali. Você pega uma folha impressa, colorida ali de boa, ou seja, a tinta supostamente já está ali seca, já é só o depósito físico dela, e você vai enrolar esse papel, essa impressão na caneca, vai colocar num mecanismo de ferro que vai esquentar pra caramba, e vai evaporar essa tinta e vai grudar diretamente na caneca, fixando aí essa impressão. Uma forma de impressão de sublimação aí, portanto. Tecnologia digital LED tem nada a ver com as opções de impressora. Jato de tinta é a tradicional impressora que a maioria utiliza. Hoje as impressoras a laser se tornaram muito mais populares e vantajosas aí. Hoje, em média de 20 a 30 dólares, você compra uma impressorinha a laser já com Wi-Fi bem de boa aí.
tá? Com capacidade de impressão de média de 1.500 cópias. E sobra, então, a impressão matricial, também conhecida como impressora de impacto. Tá? Então, cuidado, a impressora matricial é a impressora de impacto, porque ela tem a fita e é usada aí para impressão. Antigamente era essencial e necessária para impressão de notas fiscais, porque a gente não tinha nota fiscal eletrônica, tinha que imprimir em várias vias a nota fiscal, e essa era a impressora utilizada. Da mesma forma como em vários países é utilizado. Por exemplo, Paraguai não tem nota fiscal eletrônica, ainda é assim para imprimir nota fiscal. Então você chega lá, vai ficar meia hora só para imprimir uma nota fiscal se tiver muitos produtos nesta nota, por conta da necessidade de várias vias carbonadas aí. Então, correta alternativa D. 12. Assinale a alternativa, a opção, que apresenta dispositivo de conexão que suporta, por meio de um único cabo, formatos de imagens de televisão ou de computador, incluindo resoluções padrão de alta definição e 4K. EGA, HDMI, VGA, vídeo componente ou DVI. Cuidado. Aqui muita gente lembra que Netflix também ajuda a resolver questão. Pois é. Normalmente você conecta aí hoje o cabo mais popularizado em termos de comunicação de vídeo seria o cabo HDMI. Mas o que pode causar ali uma estranheza é você pensar assim, o dispositivo, por meio de um único cabo, formatos de imagem e de computadores, trazendo para você, em altas definições. Bacana. Mas o que você deve lembrar e anotar ali é que o cabo HDMI ele não transmite apenas áudio e vídeo. Você já está acostumado, o áudio já está lá. O cabo HDMI também transmite dados. Ah, mas áudio e vídeo não é uma forma de dado? Sim, mas dados de outras formas, diferentes do áudio e do vídeo. Você consegue usar a comunicação até do controle remoto. Você pode, através do controle remoto da TV, controlar o player do computador. Isso, a informação trafegando pelo cabo HDMI, entre outras circunstâncias aí que ele também proporciona. A ideia de alta velocidade. Cuidado com as categorias do cabo HDMI. Para suportar a comunicação, pelo menos do 4K, você tem que comprar aquele HDMI que é 1.4. A versão 1.4 a 1.3 não suporta 4K. Suporta a comunicação 3D, mas não suporta 4K. Então, cuidado com isso. Para suportar 4K para cima, tem que ser o 1.4. Fica atento a isso. Você tem aí um cabo similar ao cabo HDMI, mas bem menos popular, que é o cabo DisplayPort. É quase igual, e que pode aí aparecer para você numa pegadinha de questão. Por quê? O cabo HDMI ele tem a característica de ser um cabo com essa ideia. Você olha visualmente para ele, ele te proporciona algo assim. O esqueleto dele, assim dizer, uma vista frontal dele. Já o cabo DisplayPort, ele vai te dar uma situação assim. Esse seria o cabo DisplayPort. Então ele é bem parecido, bem sutil. Se você jogar lá numa questão, eles podem jogar os dois e pedir para você comparar. Ah, mas isso pode aparecer? Ora, para uma prova que vai lá e joga para você cabos P2 e cabos SuperVídeo para você comparar eles, quem dirá fazer uma questão que compara essa situação aí? Então, cuidado com isso. Ela já fez esse tipo de questão argumentando a diferença entre o cabo conexão P2 e o SuperVídeo. Por que ela não pode atualizar uma questão e fazer o mesmo a respeito dos cabos de comunicação de vídeo que você tem aí e que, em teoria, fazem parte do dia a dia de muitos aí. Hoje, os monitores de computadores, de modo geral, usam constantemente aí o cabo HDMI. Alguns modelos têm suporte ao DisplayPort. EGA é nada mais aí que parte de uma sigla, né? Falta ainda outras informações. VGA é aquele que normalmente tem o conectorzinho azul, aquele usado antigamente nos projetores. Hoje os projetores já suportam o cabo HDMI, que esse aqui já está usando HDMI, mas o VGA você ainda tem os notebooks e tudo mais com a conexão VGA. DVI é mais difícil ser encontrada em notebooks, ela era mais comum usada aí nos computadores. Cuidado! O DVI ele suporta altas resoluções, não tanto quanto o HDMI, não chega a 4K, mas um DVI suporta a resolução de 2560 pixels, por exemplo. Ele suporta lá 2560 por 1080, na verdade passa, tá? De 1080, 1600 alguma coisinha. Mas
aqui você já tem a informação do que ele traz para você. Seria um 2K, praticamente. O DVI ele suportaria isso. Embora essa sigla não pegou aí, mas você pode ler em alguma bibliografia, alguma referência, o pessoal mencionando isso. Ele suportaria essa comunicação aí nessa velocidade. Então, correta, alternativa B. 13. Dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos dispositivos magnéticos, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado, um semicondutor. É o DVD? Um DVD é um disco óptico. O disco tem parte mecânica? Não. Ele está falando partes móveis, que é a parte mecânica. Mas o leitor desse disco tem uma agulha que fica andando para um lado para o outro e que o disco vai rodar em cima de um motor. Então ele tem partes mecânicas, ele tem partes móveis. A simples ideia de rotação que ele possui e a agulha que vai ficar movendo aí em todo o perímetro dele, basicamente. Então a ideia do que você tem é a essência de uma estrutura mecânica. Isso vale para o DVD, vale para o CD e também vale para o Blu-ray. O que muda nesses caras é o tipo de sinal. Na verdade, o sinal nos três é óptico. A diferença é que aqui você vai ter um laser vermelho. E aqui, como o nome já sugere, você vai ter um laser azul para fazer a leitura e também gravação, se for o caso, desses dados que você tem. Aí ele cita ali para você, HDD e DDS são modelos de fitas magnéticas. Esses dois modelos, seja qual for, você lembra lá da fita magnética, fita cassete, onde que você basicamente tinha duas bobinas. E você usava a caneta Bic para ficar rebobinando. É um modelo mecânico que, embora seja uma tecnologia bacana, tinha grande limitação, que era o acesso aos dados. Quando você fala em fita magnética, o acesso aos dados é um acesso sequencial. E essa ideia foi cobrada recentemente em provas. A essência de você ter um acesso sequencial aqui, e que em mídias do tipo DVD, CD, e também no caso dos HDs, você tem um acesso aleatório. Então você tem um acesso onde os dados podem ser pegos de forma aleatória. Disquete também, você tem um acesso aleatório, porém um disquete, embora ele tenha lá a forma quadradinha, dentro dele você não tem nada mais do que um disco, volta também à forma mecânica aí. Portanto, sobra apenas o HD SSD, que utiliza a mesma essência de tecnologia. Quando você pega um HD SSD, você está falando em uma tecnologia do tipo Flash ROM. Então, o SSD, assim como o cartão de memória, assim como o pendrive, você tem aí a ideia de que esses equipamentos são equipamentos que utilizam memória Flash ROM. Então, a essência do que você tem através deles. E falando em pendrive, principalmente em cartão de memória, só para refrescar um pouquinho a memória. 2006. Primeiros cartões de memória em 2006 tinha quanto de capacidade? Incríveis 128 MB. E custavam valores absurdos. Vamos pegar ainda ano passado, né, que foi o momento que a gente alcança essa velocidade maior. 2016. Né? 10 anos aí depois, você consegue comprar cartões de memórias de 128 gigas. O salto temporal é muito grande aqui? Não. Na verdade, os 128 MB aí, cartão de memória, efetivamente, daria para... 128 MB começou em 2006 com pendrive, né? Cartão de memória, para ele se solidificar no mercado, dá para pegar ali quase 2008, 2009. Onde que eles começaram a aparecer mais efetivamente no mercado. Então você pode diminuir ali o salto temporal tranquilamente para 7, 8 anos, onde que você tem uma evolução da tecnologia absurda. Tenta estender essa projeção aí para ver se algumas leis da informática se mantêm aí. Então, cuidado com isso.
Questão 13, B, é a correta, B de bola, 14. Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite abrir uma nova aba no navegador, Mozilla Firefox, em sua versão mais recente e com configuração padrão instalada em uma máquina com sistema operacional Windows. Bom, a tecla de atalho para abrir uma nova aba é a mesma em todos os navegadores. O atalho para abrir uma nova aba é Ctrl T. E Ctrl Shift T reabre a última aba que foi fechada. Isso se você não estiver em uma navegação privativa. Ctrl B depende da versão do navegador. Basicamente, ele vai abrir o histórico de comunicação, pode abrir os favoritos, pode abrir o menu de favoritos. Então, depende um pouco do navegador. Ctrl D. Em todos os navegadores, Ctrl D serve para adicionar a página atual aos favoritos. Claro que vai abrir uma janelinha para você dizer como que você quer. Se você quer salvar na barra de favoritos ou no menu de favoritos e assim por diante. Mas Ctrl D é a tecla de atalho para adicionar aos favoritos. Ctrl E. Em algumas versões, o Ctrl E ele é similar a você apertar F6, que é para selecionar a barra da URL, a barra de endereços, onde você vai digitar o endereço do site. Então, em alguns navegadores. Ctrl A em todos serve para selecionar tudo. Então, algumas teclas aí, as suas importâncias. 15. Um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco rígido do computador, cujo tamanho total é de 4 GB. Para atender essa demanda de backup, ele deve utilizar o quê? CD virgem. CD de modo geral. Qual que é a capacidade de armazenamento de uma mídia do tipo CD? De 700 megas. Vai caber dentro de 700 megas 4 gigas? Não. Ele tem 4 gigas. Um disquete. Só que cuidado. Ele não fala um disquete comum. Ele fala um disquete de alta densidade. Quem que é o disquete de alta densidade? É o chamado zip drive. Um zip drive tem capacidade de armazenamento de incríveis 100 megas. Para a época era o que há, né? Porque o disquete comum tinha capacidade de 1.44 mega. Se tem um disquete que guardava 100 mega, era o ó. Só que na mesma época tinha sido lançado o CD, então não vingou. Não valia a pena. Aí o problema que ele traz para você, ele fala que ele tem um pendrive, mas ele fala que ele também tem um celular, que tem dentro desse celular um cartão de memória. Ou seja, pendrive e cartão de memória são tecnologias similares. E como tecnologias similares, ele diz para você, olha, esses dois dispositivos têm a capacidade de 3.800 megabytes. Bacana. Uma alternativa matou a outra. Porque não tem como ser uma ou outra. Na verdade, nenhuma das duas. Porque são 4 gigas. Cabe em 3.800? Não. Lembre que aqui é hardware. Então, a 3.800, o fator de multiplicação é o fator 1.000. E depois ele traz para você o DVD. Um DVD, independente do modelo que você tenha, a capacidade de armazenamento dele é de 4,7 gigas. O que pode aparecer na prova é ele citar o DVD Double Layer. O DVD Double Layer, aí este tem capacidade de armazenamento de 8,5 gigas. Então aí mudou o tipo mesmo de mídia que você tem efetivamente. Seja ele virgem ou regravável e assim por diante. 16. Então, correta a E da 15. O DVD normal cabe 4 GB. Navegadores de internet, como Firefox, a partir de uma instalação padrão do sistema operacional do Windows, que não sofra modificação posterior, ao baixarem um arquivo com a extensão .pptx, automaticamente gravam esse arquivo em qual pasta? Os navegadores, de modo geral, por padrão, estão configurados para que, ao realizar um download, salve os arquivos na pasta Downloads. Recomendação: mude essa configuração. Por quê? Se você acessar um site que faz um download automático de um vírus, de um worm, ele vai baixar e você, às vezes, nem vai perceber a notificação de que aquele arquivo já foi baixado. Agora, se você for lá no navegador e mudar a configuração para que, toda vez que for realizar um download, ele solicite a você onde salvar o arquivo, se você abrir um site e ele pedir para baixar um arquivo, opa, apareceu lá um negócio pedindo para salvar em algum lugar. Mas eu não pedi para baixar, então vou cancelar esse download, já tem um ponto a mais de segurança aí.
Então, cuidado com isso. 17. A remoção de códigos maliciosos de um computador pode ser feita por meio de... O programa ideal para remover seria o anti-malware, ou antivírus, na sua nomenclatura diferenciada. Mas tem algum desses dois aí? Não. Bacana. Aí ele traz anti-spyware. O spyware é um código malicioso? Um spyware é um malware? Sim. Então o anti-spyware vai procurar e tentar remover programas do tipo spyware? Então ele remove códigos maliciosos. Correta? Alternativa A. Cuidado. Detecção de intrusão e a prevenção de intrusão. Esses caras, usualmente nas provas da CESP, ela vai citar lá o IDS e IPS. Em termos de segurança, você tem aí justamente o ID como a estrutura de detecção. E o IPS de proteção ou prevenção. Então, cuidado. A detecção é, opa, a invasão ocorreu. A prevenção é amenizar para que aumente as dificuldades para que ela realmente não ocorra. Vai tentar impedir que uma invasão ocorra. Então, cuidado com essas situações. Não é um programa específico, mas é um conjunto de medidas e soluções que são utilizadas para essas características. De você prevenir uma invasão e você identificar se ela ocorreu. Tratamento é outra história. Não, não necessariamente. São tratamentos, formas. Aí justamente entra a ideia de você tratar a invasão. Depende do que você tem. É aí que tá. Quando você fala em detecção, você tem várias situações. A gente não fala assim em um programa. Não é um programa que faz a detecção, um programa que faz a prevenção. São conjuntos de situações técnicas e circunstâncias que você tem. Uma delas, por exemplo, uma forma de prevenir e também fazer a detecção. Ele faz as duas coisas. É o honeypot. Prevenir porque eu tenho uma armadilha onde que o invasor vai entrar no honeypot ao invés de entrar na minha rede. Então, estou protegendo a minha rede. E detecção porque dentro do honeypot eu posso estar monitorando o que está acontecendo ali. Posso fazer o cara baixar um cavalo de Troia de dentro do meu honeypot. Então, o cara estava achando que estava invadindo e eu estava fazendo uma contra-invasão ao cara que fez o ataque. Então, varia aí muito de como está definida essa situação. Aí entra, por exemplo, prevenção, o Firewall, a ideia de detecção. Você tem um monitoramento de fluxo de rede, que também o Firewall pode ser usado em algumas situações dessas. Então, varia muito de como é aplicada a técnica e as regras de proteção. Anti-spam. Um spam é uma mensagem não solicitada enviada em massa. Então, o anti-spam ele só serve para falar, opa, essa mensagem aqui é uma mensagem que provavelmente não é do seu interesse, eu vou apagar ela. Pode ser que um spam traga um código malicioso? Pode. Mas ele necessariamente traz? Não. A ideia de spam é uma mensagem não solicitada. Então, não vincula necessariamente malware. Phishing. Phishing também, por definição, não é um malware. Um phishing nada mais é do que um site ou mesmo um e-mail falso. Então, um filtro anti-phishing é algo que impede, que tenta ajudar o usuário a não acessar esse tipo de conteúdo para não ficar perdido aí nessas páginas falsas e acabar fornecendo dados erroneamente aí. E filtro de aplicações. É muito genérico. O Firewall é um tipo de filtro de aplicações. Você tem Firewall do tipo filtro de aplicações, tem Firewall do filtro do tipo de pacotes e assim vai. Então, é uma afirmação muito genérica e a alternativa é correta apenas a 18. Com relação aos conceitos e as tecnologias pertinentes à internet e correio eletrônico, assinale a opção correta. O usuário pode instalar um aplicativo no celular que tem acesso à internet, sincronizá-lo com a sua conta de e-mail e, em qualquer lugar, enviar e receber mensagens de correio eletrônico? Sim. É o que você basicamente faz no seu celular, quando você vai lá e instala um cliente de e-mail no celular. Cuidado! Quando ele fala assim, aplicativo específico para enviar e receber e-mail, está falando de cliente de e-mail. Porque mesmo no celular, você pode abrir o navegador do celular, abrir o site do seu serviço de e-mail e então digitar o seu usuário e senha. Só que ao fazer isso, você está acessando a versão web do seu e-mail. Você está acessando o web e-mail. Quando você abre um aplicativo específico para enviar e receber e-mails, você está usando um cliente de e-mail. Seja no celular,
tablet ou no computador. Lembrando aí que os editais, eles estão cada vez mais trazendo o universo mobile para as provas também. A FCC começou primeiramente com isso, tá? A CESP ela também está seguindo essa linha. Ela simplesmente vai lá e cobra questões como esta, sem sequer citar no edital que vai considerar questões de dispositivos móveis, celulares, smartphones e tablets. Ela simplesmente coloca esse tipo de questão. Há outros editais onde ela já está prevendo isso. Ela já vai lá e lança no edital. Olha, vou cobrar conceitos sobre Android, vou cobrar conceitos sobre um tablet e smartphone. Ou seja, abre-se mais um pouco o leque do que você tem que estudar. A ideia justamente são novos conceitos, novas técnicas para poder dificultar um pouquinho as provas, porque em teoria todo mundo já sabe tudo, todo mundo já está indo muito bem nas provas, então a banca quer dificultar um pouco mais a sua vida para que haja uma maior granularidade nas classificações. Então, alternativa A, correta. B. Os aplicativos desenvolvidos para celulares são ferramentas criadas com o objetivo de facilitar o desempenho de atividades práticas dos usuários, ou meramente por divertimento. O uso de aplicativos para celulares pode também facilitar a experiência dos profissionais da área jurídica e propor um novo espaço para a atuação dos eleitores. Isso porque essas aplicações são extremamente seguras e não impactam na segurança do ambiente computacional. Celular é o principal vetor de malwares que existem hoje. Ontem eu quase tive um ataque cardíaco do coração. Porque foi um ataque redundante, basicamente. Deixamos o computador ali na cantina, né, tal. Aí, quando eu volto, estava um celular conectado na USB. Respira fundo. Se for para fuder, fudeu já, não adianta mais. Aceito que dói menos. Por quê? Esse é um grande problema. Deixa eu só conectar aqui para carregar. Vai nada. Que negócio é esse? Por quê? O celular, ele também, pelo mesmo cabo que passa energia, também passa dados. E é o principal vetor. Isso aí é muito comum. O povo vai lá, deixa eu conectar aqui o celular no trabalho, não tem tomada sobrando, conecta no USB mesmo. Aí eu arranco a tomada do computador e ligo com o do celular. Boa. Então, situações o que é mais importante? Sei lá, eu digo que o computador parou de funcionar. Estou esperando o técnico vir arrumar e tal. Na verdade, é só para carregar o celular. Chuta a tomada ali sem querer e tal. Então, nada a ver a B errada. Tem extremamente segura aí, não. C. Quando se tem instalado um programa cliente de e-mail no computador e se acessa os e-mails, estes são imediatamente baixados do servidor para o computador, não podendo ser acessados a partir de outro equipamento? Depende. Ele disse em algum momento como estava configurado o cliente de e-mail do computador? Não. Simplesmente ele diz para você, eu tenho um computador que tem um cliente de e-mail. Esse cliente de e-mail ele pode estar configurado com o protocolo POP, ou ele pode estar configurado com o protocolo IMAP. O tradicional é configurar com o protocolo IMAP, que justamente é o que joga essa questão como errada. Por quê? Qual que baixa a mensagem? É o POP. Se ele baixou, ele vai apagar do servidor. Aí, claro, você não vai conseguir acessar. Mas o mais usado na prática é o IMAP. O IMAP é um protocolo que vai ser usado para acesso. Então você vai ler a mensagem, mas a mensagem efetivamente, ela reside no servidor. Então você não baixou ela, já contradisse ali. Então a questão ela ficou muito limitada, ela quis dizer uma coisa sem posicionar claramente em qual caso. Dependendo do caso, estaria certa, dependendo do caso, estaria errada. Então, na dúvida, é uma alternativa errada aí, justamente porque ela não te permite se posicionar aí em uma afirmação. B. A conexão à internet, mediante tecnologia wireless, limita o acesso a conteúdos e arquivos muito extensos. Ou seja, uma vez que você esteja conectado à internet usando a Wi-Fi, você não vai poder baixar vídeo, não vai poder baixar um arquivo muito grande, porque a Wi-Fi não permite isso. É o que a questão está dizendo. Tem alguma coisa a ver? Não. Você vai conseguir baixar arquivos de grande porte? Sim. Hoje, a conexão Wi-Fi está melhor do que a conexão cabeada. Hoje você compra roteadores Wi-Fi com capacidade de 3.200.
enquanto que a rede ainda está em 1000, a rede cabeada. Você está falando aqui em megabits por segundo. Ou seja, essa aqui é a rede gigabit. Mas a Wi-Fi já está alcançando os 3.200 ou mais, tem mais potentes que isso. Ela já passou da velocidade da conexão cabeada aí. Claro que aí tem outras limitações depois. Então, errada D. E, ao se anexar um arquivo de imagem, como por exemplo, um arquivo com extensão JPEG, JPG, a mensagem de e-mail é necessário se certificar-se de que o destinatário possui o programa Paint do Windows para poder abrir. E se o cara não tiver nenhum Windows? Se o cara for abrir no Linux, não vai conseguir abrir. Se o cara estiver usando o celular, vai conseguir abrir? Então, nada a ver, errada a questão aí. Precisa de um programa que tenha capacidade, óbvio, de abrir um arquivo de imagem. Mas, basicamente, todo programa que trabalha com imagem, abre esse tipo de arquivo. 19. No que diz respeito aos programas Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Thunderbird, assinale a opção correta. Um navegador é um programa de computador criado para fazer requisições de páginas na web, receber e processar essas páginas. Quando é digitado o endereço de um sítio na barra de endereços e pressionada a tecla Enter, o navegador envia uma chamada à procura da página solicitada. Se houver uma resposta positiva, ou seja, se a página for encontrada, então o navegador faz a leitura do conteúdo da página e mostra para o usuário. Linda! Está resumindo basicamente toda a comunicação que você faz ao acessar um site. O que ele está dizendo? Você, usuário, doméstico, está lá usando o seu computador, você está exercendo o seu papel de usuário. Como usuário, você acabou de enviar uma requisição através do navegador. Você foi lá e digitou o endereço de um site dentro do seu navegador. Ao fazer isso, você acabou de enviar uma requisição, como ele bem coloca ali para você. Essa requisição, ela nada mais é do que uma solicitação. Essa solicitação, portanto, ela vai ser enviada a quem? Essa solicitação ela é enviada a um outro equipamento que possui o conteúdo desejado, ao servidor. Porém, a questão menciona outra coisa no meio do caminho. Ela diz que você ainda não sabe quem é o servidor. Ela diz que vai ser procurado quem ele é. Ou seja, você antes de fazer a solicitação diretamente ao servidor, você realizou solicitação ao serviço de DNS para encontrar o endereço IP daquele servidor. Uma vez sabendo aquele endereço IP, aí você fez a solicitação para esse cara, que como o servidor contém o conteúdo, ele tem as informações necessárias, ele possui os dados do site que você está acessando, e ele vai enviar esses dados para o seu computador. Ou seja, ele vai estar enviando uma comunicação, uma vez que você está falando em site, ele vai enviar usando o protocolo HTTP ou o protocolo HTTPS. Vai enviar todos esses dados para você, que vai receber essas informações. Uma vez que você realizou a solicitação, você está exercendo o papel de cliente do modelo cliente-servidor. E aí, o que você recebe? Você enviou a solicitação. O primeiro arquivo que você recebe do servidor é um arquivo HTML. Ou seja, um arquivo de hipertexto. Esse arquivo hipertexto só tem texto. Mas dentro dele existem marcações que dizem onde está a imagem dentro do servidor e onde ela deve aparecer na página. Então, conforme o navegador vai lendo aquele texto, ele vai colocando o texto escrito, aí ele viu, opa, aqui tem que colocar uma imagem, mas essa imagem eu não tenho, porque ela não veio no arquivo HTML. O HTML não tem imagem, só tem texto. Então, o navegador vai enviar uma nova requisição, também via HTTP ou HTTPS para o servidor, pedindo, olha, eu preciso da imagem que vai aqui. O servidor vai enviar essa imagem, usando HTTP, HTTPS, o navegador pega a imagem, coloca a imagem aqui, vai lá, continua colocando as informações, e assim ele vai montando todo o conteúdo multimídia que você visualiza. Então, a questão aí, 19, na alternativa A, traz basicamente todo esse processo, claro, de uma maneira mais simplista, mas descrevendo todo esse processo que ocorreu para acessar um site. Correto? Alternativa A. B. O Thunderbird é um navegador. Thunderbird é o quê? Cliente de e-mail. Não é navegador coisíssima nenhuma. Errada a alternativa B já de cara. C.
A escolha do navegador depende necessariamente do tipo de sistema operacional instalado no computador. Por exemplo, o Internet Explorer permite maior velocidade que o Google Chrome quando instalado em computadores com Windows 7 ou superior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado. Internet Explorer, óbvio, só tem versão para Windows. Mas Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera são navegadores multiplataforma. Tem versão para Windows, Mac, Linux e para celular. Então, você tem aí várias situações. Pode ser que, claro, o navegador tenha um melhor desempenho em situações diferentes. Em um sistema ou em outro ele tem um desempenho melhor. Mas isso não vai ser um desempenho que se reflete na ideia de velocidade de acesso ao site de navegação. É questão de desempenho para ele poder oferecer os recursos e opções aí que você tem. Então, errada C. D. Mozilla Firefox é um navegador ideal para se trabalhar com software livres, pois possui código aberto. Tá. O Firefox é software livre. O Google Chrome também é software livre. Mas preciso usar um navegador software livre para acessar um sistema, um serviço, um site que é software livre? Ou baixar um arquivo software livre, programa software livre? Não. Até porque, se assim fosse, como é que você ia baixar o Firefox? Para que serve o Internet Explorer? Para você baixar outro navegador. Assim como hoje você tem o Microsoft Edge, você vai lá, abre ele, não tem outro navegador instalado, você vai lá, acessa o Firefox, baixa o Firefox, acessa o Google Chrome, baixa o Google Chrome. Você usou um software proprietário para isso. Então, a questão já se mata ali nessa situação. E aí, a grande vantagem do Google Chrome é a possibilidade de, com ele, você poder buscar informações rápidas de diversos assuntos. Por que ele é mais rápido? Porque a página inicial dele é o sítio de busca. Qualquer navegador, se você digitar na barra de endereços as palavras-chave, vai ser pesquisado no motor de busca padrão. No caso, o Internet Explorer e o Edge vai usar o Bing. Mas Opera, Mozilla Firefox e Google Chrome vão usar o Google, independente do fato da página inicial ser o Google aí, do caso do Google Chrome. Então, uma coisa também não afeta a outra. Então, 19, a alternativa A, a alternativa correta. 20. Em relação a vírus, worms e pragas virtuais, assinale a opção correta. Para garantir a segurança da informação, é suficiente palavrinha perigosa, principalmente em provas da CESP. Apareceu ela, sublinha. Suficiente quer dizer é o bastante, basta ter isso para poder chegar até aquilo. Instalar e manter atualizados antivírus? É suficiente ter isso para segurança da informação? Ter um antivírus instalado e atualizado? Se fosse assim, como o seu computador pegaria vírus quando sua mãe usa? Você vai lá, eu tenho um antivírus, tá bonitinho, atualizado, instalado. Deixa a tua mãe usando um pouquinho para você ver. Aí já vai descobrir como é pegar algum vírus. As mamães aí que estão assistindo pela web, cuidado. Seu filho passa algum apuro com você, hein? Em ambos os sentidos. Não há diferença, seja conceitual, seja prática, entre worms e vírus. Ambos são arquivos maliciosos que utilizam a mesma forma de infectar outros computadores. Vírus e worm é a mesma coisa? Posso dizer que são a mesma coisa, dizendo, os dois são malwares, mas eles têm comportamentos e ação iguais? Não, são diferentes. O vírus precisa que o usuário clique. O worm precisa? Não. O vírus, ele normalmente vai fazer um estardalhaço, vai causar um dano, mesmo que demore para isso, mas ele vai causar um dano. O worm, ele é o oposto. O worm, ele quer ser discreto. Ele quer entrar no seu computador e usar o seu computador sem que você perceba, pelo maior tempo possível. Aí. Então, são diferentes. O não ali que traz erro. C. Rootkit é um arquivo que infecta o computador, sem causar maiores danos. Ainda que implique a pichação da tela inicial do navegador. Cuidado, vamos ver a primeira parte aí. Um rootkit infecta o computador? Qualquer malware infecta o computador. Todo malware infecta o computador. Vamos melhorar, né? Mas e o vírus? Você não fala só isso lá no vírus? Cuidado. O vírus, ele infecta outros arquivos, mas todo malware infecta o computador. O único que infecta outros arquivos que não pertençam a ele é o vírus. Os demais malwares se copiam para dentro do seu computador sem afetar outros arquivos diretamente.
Ainda que implique a pichação. Pô, ataque de pichação, tem que ter cuidado. Porque existe esse ataque de pichação e ele é conhecido como ataque do tipo defacement. E já começa por aí, né? Normalmente isso aqui é um ataque. Ele é conhecido por ataque de pichação. Que é quando vai lá e altera o conteúdo do site. E aí que está o detalhe. Quando você fala um ataque, ele ataca o site. Alterando o conteúdo no site original. Ele vai lá e coloca uma frase, coloca alguma coisa, muda realmente completamente o conteúdo do site original. Aí quando ele muda ali na questão, o que ele fala? Ele fala na questão em alterar a tela inicial. Ou seja, mudar a página inicial do navegador. Também conhecido por fixar outras páginas iniciais. Quem é que faz isso? Os hijackers. É o hijacker que vai alterar o conteúdo. Então, são dois conceitos diferentes. São dois universos diferentes. Uma coisa é falar no defacement que vai atacar o site. Outra coisa é mudar qual é a página inicial que está no seu navegador. Então, são duas situações diferentes. E outra, isso aqui é um malware. Então, cuidado com essa diferença. É errada também essa alternativa. D. A segurança da informação em uma organização depende integralmente. O que é depender integralmente? Quer dizer que depende somente daquele cara. Da sua área da tecnologia. Optar pela adoção de recursos de segurança atualizados. Ou seja, se a área de tecnologia optou por recursos atualizados, está de boa, está seguro, posso clicar em qualquer link que foda-se vai estar segura a minha rede? Não. A segurança da informação depende de todos os envolvidos. Principalmente do usuário. De ter consciência em saber o que ele está fazendo, o que ele está acessando. Lembre-se que o usuário é a principal falha aí de segurança. É o principal ponto explorado para invadir redes e toda a segurança. Então, errada a D. E aí? Em segurança da informação, denominam-se engenharia social as práticas utilizadas para obter acesso às informações importantes ou sigilosas, sem que necessariamente utilizem falhas do software, mas sim mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas. Basicamente, descreve o que é a engenharia social. A arte de enganar, a ideia de você ter um bom papo e induzir as pessoas a fornecerem informações que elas usualmente não forneceriam aí, ou não deveriam fornecer. Correta a alternativa E. Lembrando, a engenharia social, a arte de enganar. 21. Com relação aos componentes básicos de um computador, assinale a opção correta. A memória do computador é composta por um conjunto de registradores, sendo o tamanho de cada um calculado em bits. Certo. Poderia ser melhor descrita essa alternativa, mas não está errada. A ideia é memória. Você tem a memória RAM, a qual ele está falando ali para você. Mas, além da memória RAM, você tem uma memória que usa a mesma tecnologia, que diferencia apenas um detalhe. Você tem a memória cache. As duas são memórias, baseadas em termos de memória RAM. A diferença é que a cache é uma memória estática. E a RAM é uma memória dinâmica. Mas a tecnologia básica delas é a mesma. O fato de ser dinâmica, ou seja, também chamada de DRAM, e essa chamada de SRAM, é que esta memória ela precisa de tempos em tempos ter uma retroalimentação, precisa ter um pulso de energia para que ela mantenha os dados dentro dela. Ela perde de imediato, ela, digamos, tem memória curta. Embora a memória cache, ao ser desligada, também perde todos os seus dados, enquanto o computador está ligado, enquanto há uma informação dentro da memória cache, eu não preciso ficar reforçando que aquela informação está ali dentro. Eu preciso falar de novo aquilo. Ela mantém aquela informação. Só vai perder depois que desligar. Seria o ideal que a gente espera para você, concurseiro. Tipo, a gente fala uma vez, você guarda a informação, passou no concurso, assumiu, esquece. Ou seja, desligou, esquece. Mas na prática, vocês são todos DRAM. Falou uma vez,
Deu um mês, já esqueceu, mas nem passou no concurso ainda. Por que já está esquecendo esse negócio? Tem que falar de novo, tem que reforçar, porque você tem a mesma ideia da memória DRAM. Então, essa é a memória principal, é aquela que você compra os pentes de memória. Ambas são voláteis. Desligou o computador, perdem os dados. Mas a diferença é que, mesmo ligada, a DRAM eu preciso ter uma alimentação de energia constante. Essa daqui, guardou uma vez, ela tem informação, só vai substituir por uma mais nova, se ela não for mais necessária a que estava ali dentro. Então, a essência do que você tem ali em termos de memória. E, querendo ou não, são registradores. Claro que esses aqui são tecnologia muito mais top de linha. Esse aqui já seria um segundo padrão. Alternativa B. Para melhorar o desempenho do processador, cada registrador é responsável por armazenar vários endereços. Registrador é o que você tem aqui também, como ele citou na alternativa A. Isso aqui armazena alguma coisa? Se eu desligar ela, vai ter alguma coisa ali dentro? Não, então ela não armazena. Ela tem temporariamente dados, mas se eu desligar, ela não tem mais aquela informação armazenada. Falar em armazenamento é guardar a informação de modo perene. Interpretação de texto. O que é modo perene? Lembra lá das aulas de biologia da 8ª série? Você tem plantas perenes e plantas sazonais. Tá. O que é perene? Que independente de como vai estar a informação, vai guardar aqueles dados da mesma forma. Independente se tem ou não energia, guarda o dado. O que é sazonal? Que, dada a temperatura, no caso, a época do ano, vai alterar as suas características. Biologia, vai lá, vestibular, concentra, lembra. Então, a alternativa B já está estranha ali. Vários endereços, já matou ali também. Cada registrador guarda um endereço. O registrador guarda apenas um endereço. Composto por radicais, que na prática são as 3 primeiras letras de uma palavra. Não, esses radicais já são comandos, já são as instruções de máquina. Já misturou tudo aí os conceitos também. B. Errada. C. A UCP, Unidade Central de Processamento, é a parte mais importante de um computador. Tá, beleza. A qual é formada por 3 outras unidades principais. O processador, a UCP, o CPU, você tem dentro dele o quê? Uma unidade de controle e uma ULA, que também são registradores, mas pode aparecer lá dizendo que ele tem outro conjunto de registradores. E a outra parte que você poderia dizer que faz parte essencial de um processador é a memória cache. A unidade lógica, a unidade aritmética e a unidade de controle. O que ele fez na questão? Separou, mas não tem como separar isso aqui, é uma coisa só. Por quê? A parte lógica nada mais é do que a parte aritmética. Lógico seria comparar maior que, menor que, igual a, diferente de. Mas para fazer uma comparação, se um valor é maior, menor que o outro, é feita uma operação aritmética de subtração. Se o resultado for positivo ou negativo, vou saber se esse valor é maior, menor ou igual. Então, não é divisível essa estrutura, é uma estrutura apenas aí. Então, errada, são só 2 da forma como ele citou, só unidade de controle e ULA. Ele pode dizer, olha, o processador é composto por 2 partes principais? Sim. Ele pode não mencionar a cache. Se ele mencionar, beleza, está dizendo uma coisa a mais, está complementando o aspecto, o conceito, ficou show de bola. Mas, pelo menos 2, a unidade de controle e a unidade lógico-aritmética. Lembrando que lógica e aritmética é uma só. D. Conceitualmente, um processador é diferente de uma unidade central de processamento. Mas não é a mesma coisa? Só com nomes diferentes? Então, já está errado aí. Os barramentos servem para interligar os componentes. Sim. Da memória secundária. A área responsável por armazenar e processar os dados do computador. Ou armazena ou processa. Armazenamento. Bom, armazenamento é o quê? HD. Aqui você está falando em armazenamento. Falou em processador, falou em memória, você está no universo de processamento. Então, seja memória cache, memória RAM, isso aqui é no universo de processamento. O armazenamento vai para o contexto do HD, DVD, pendrive e assim por diante.
Então já matou ali também. O HD, sim, ele pode ser dito como memória secundária. Na verdade, a ideia de memória secundária, ela abre o leque para a ideia de memória de armazenamento pontualmente. Então, correta apenas a alternativa A, né? Porque foi pela eliminação aí. Poderia estar melhor, mas sobrou ela mesmo. 22. No Windows 7, é possível realizar diversas operações utilizando comandos. Olha a sacanagem da banca. Além de cobrar o que já era típico, que são os comandos Linux, ela também cobrou comando do Windows, lá no prompt de comando. Então, diretamente no prompt de comando do Windows, o CMD, como, por exemplo, entrar em uma pasta, verificar a data do sistema e apagar um arquivo. É possível fazer isso através das linhas de comando. Ao digitar o comando shutdown, -S-T, 3600, o que irá acontecer? Pô, a questão foi sacana porque ela cobrou aqui algo absurdo. E olha só, era uma prova específica? Não, era uma prova de conhecimento básico para tribunal. Que tribunal vai usar esse negócio? Não estou até hoje tentando entender esse negócio. Mas tudo bem. Então veja, não há um parâmetro assim. As questões de informática, elas são bem homogêneas em termos de estudos. Você pode pegar de várias provas, que são questões que podem aparecer para uma área tribunal, pode aparecer uma área fiscal, aí pegando secretarias de fazenda e tudo mais. Pode aparecer aí para a carreira policial, no mesmo formato. É tudo uma questão de aleatoriedade lá que foi escolhida a questão. Então, o comando shutdown é um comando para executar um comando de, digamos, vamos decompor aí. O shutdown é pôr abaixo. A ideia de tradução direta dele seria isso, pôr abaixo. Então, vai pôr abaixo, tá. Seria desligar o sistema. O "-S" e o "-T". A ideia do "-T" é justamente indicando o tempo. Em segundos, que foi o "-S" ali indicado para você. Então, esses 3.600 são 3.600 segundos que vão ser aguardados para pôr abaixo o sistema. Ele vai eliminar os programas suspeitos que estão ativos nos últimos 60 minutos. Para isso, você iria matar o processo. Você usaria o comando kill, por exemplo. Vai efetuar o logoff da sessão do usuário do número 3.600? Não. Vai bloquear a tela do computador pelo período de 1 hora? Como assim? Você agenda o tempo que vai ficar bloqueado? Mesmo que você não esteja de volta, ele vai desbloquear sozinho? Não, isso aí não tem. Vai desligar o computador em 1 hora. Ou seja, em 3.600 segundos. Só para lembrar, né? Cada segundo, cada minuto são 60 segundos, tal. Vai que, né? Finalizar os programas que consomem mais de 3.600 kbps de memória. Não faz sentido, né? Nada a ver. Então, correta, alternativa D. Mas foi pesadinha essa aí mesmo. A banca pelou legal. É tipo aqui, sim, aquela questão que se resolveu, você está lá nas cabeças. Ainda mais em provas como foi essa, né? Que foi uma prova tribunal, onde que uma questão faz uma grande diferença na classificação. 23. Com base nos recursos do programa de correio eletrônico, Mozilla Thunderbird, assinale a opção correta. Uma das formas de liberar espaço em disco é apagar as mensagens que estão na lixeira. Sim, é uma forma de liberar espaço. Embora as opções da configuração da lixeira sejam limitadas, questão da CESP, que limita de alguma forma, ou comparativamente diz que um programa é mais restrito e outro é melhor, ou enaltece um e diz, esse aqui é muito melhor que esse, tipicamente são as questões erradas. As afirmativas ou a própria questão errada. É possível configurá-lo de modo que as mensagens que possuam arquivos em anexos sejam excluídas permanentemente? Não é contraditório isso? Tipo, é limitado, mas é possível que eu faça isso. Não, existem algumas limitações. Dentre elas, você tem aí regras básicas. Tá, mas aí independente da lixeira. Você pode criar filtros, regras dentro dos clientes de e-mail, os clientes de e-mail principalmente, que você já configura, mensagem de e-mail que eu já recebi há mais de tanto tempo, exclui automaticamente. Mensagem de e-mail que está na lixeira, por padrão, há mais de 30 dias, são excluídas, tendo ou não anexo. Você pode criar outros tipos de regras, mas tudo varia. Você pode dizer, mensagem que estão na pasta lixeira, ter anexo ou não, é de fulano,
ou de ciclano. Você pode configurar várias regras diferentes. Então, o problema dessa primeira alternativa foi essa ideia de limitada. Tá? E que se está na lixeira, está ocupando espaço em disco, isso é verdade. Então, cuidado com isso. Então, essa limitação ali que ela ficou bem estranha na questão. B. Quando você digita um texto no título da mensagem ou no corpo do e-mail, é possível usar o corretor ortográfico? Sim. Os clientes de e-mail, e aí em ênfase o Thunderbird, possui o corretor ortográfico e ele vai corrigir tanto o texto que está no assunto lá, como no texto do corpo da mensagem. Então, correta a alternativa B. Eu acho que pelo menos a correta era mais tranquila. C. As pastas inteligentes. Primeiro que não é esse nome. Você cria filtros, você cria regras. Não existe pasta inteligente. Você cria pastas, marcadores. Mas o que vai determinar se a mensagem vai ser colocada naquela pasta ou em outra, o que vai acontecer, são as regras, são os filtros. E não a pasta inteligente. Por isso que já está meio estranho. Fornece ao usuário uma nova forma de organizar as mensagens. Após realizadas as devidas configurações, esse recurso gerencia automaticamente as mensagens e consegue realizar algumas operações, como, por exemplo, apagar, encaminhar, ou até mesmo responder uma mensagem com um texto padrão. O que faz isso são as regras, e não a pasta. É possível adicionar diversas informações a um contato, como, por exemplo, foto, número de telefone, endereço residencial, por meio do recurso chamado catálogo de endereços. Beleza. Correto até aí. Para utilizá-lo, o usuário deverá selecionar o menu editar e em seguida escolher a opção catálogo de endereços. É através do menu editar? Não. O catálogo de endereços ele abre quase como uma ferramenta à parte, mas dentro do Thunderbird. Você tem lá o gerenciamento de tarefas e o catálogo de endereços. Você também pode acessar o catálogo de endereços quando? Quando você está escrevendo um e-mail e lá no campo para você quer ver os contatos para poder colocá-los ali no campo para, ou no CC ou CCO. Você pode abrir diretamente através das ferramentas expostas nas barras de opções do programa. Mas não precisa ir no menu editar, até porque menu editar é para alterar algo, você não edita diretamente ali. Então, errado o caminho ali. E, cuidado, até o ponto estava ok, o erro está no caminho ali, que é o menu editar. A interação com o usuário melhorou bastante nessa última versão. O usuário pode configurar um som específico para ser tocado no momento em que novas mensagens foram recebidas, usando o menu editar, opção preferência e posteriormente a caixa de diálogo multimídia. Novamente, o erro está no caminho. É possível configurar, sim, toques, sons de mensagens diferenciados. Mas não é no menu editar que você encontra isso. É no menu ferramentas. Lembrando que as barras de menu, por padrão, estão ocultas, tá? Você tem que apertar a tecla Alt para poder exibir a barra de menus no Thunderbird, assim como no Firefox você também tem isso. 24. Os serviços de Cloud Storage armazenam na nuvem, né? Armazenagem na nuvem, aumentam a capacidade de processamento dos computadores remotamente? Não. Mesmo que ele tivesse dito processamento na nuvem aumenta a capacidade do computador remotamente? Não. A ideia de processamento de usar a nuvem é mandar a informação na nuvem e usar os recursos da nuvem. Eu não vou estar melhorando o dispositivo local. Eu vou estar usando outro processamento. Então, cuidado com o ponto onde que ele traz cada situação. Mesma coisa do armazenamento. Você não vai estar expandindo a sua capacidade local de armazenamento. Você vai estar armazenando em outro local. A informação, a capacidade que você tem no seu computador continua a mesma. Então, aumenta a capacidade da memória RAM do computador? Não. Aumenta a capacidade do processador? Não. Suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede local? Também não. Você vai usar a rede, mas você não vai aumentar a capacidade da rede. Os serviços de armazenamento na nuvem suportam cópia de segurança remota? Sim. Cuidado, existem duas interpretações aplicáveis em provas para a ideia de backup remoto. O que seria a ideia do backup remoto aí? Lembrando que se for CESP, vai estar escrito diferente, tá? A CESP vai escrever backup. Não há erro nisso. Apenas a CESP sendo a CESP. Quando você fala em backup remoto, você tem duas situações. Uma é você pegar do seu computador os dados que estão ali e fazer uma cópia de segurança na nuvem. Fazer assim.
Então, você jogar os seus dados para a nuvem. Então, você pegou a mesma informação daqui, os mesmos arquivos, e jogou eles para a nuvem. A mesma informação em dois lugares, o seu backup. Mas o mais comum ainda, a ideia de backup remoto, poderia até abrir para uma terceira interpretação. Mas a ideia é, tem um servidor, tipicamente você pensa assim, e vou fazer o backup em outro servidor. E vou controlar isso através do meu computador. A ideia do backup remoto seria isso. Pegar os dados aqui e mandar para cá. Normalmente, esses servidores aí, neste contexto apresentado, estariam na nuvem. Então, a proposta de você fazer esse backup remotamente, porque você estaria controlando isso através do outro computador aí. Então, outra interpretação que você vê. E, claro, a essência do próprio serviço de armazenamento na nuvem. A maioria deles tem lá a opção de fazer backup, que pode ser que estão guardando no mesmo servidor, só que em outro equipamento de armazenamento. Então, ainda teria uma outra interpretação. Mas as duas aplicáveis em prova, basicamente, são estas que você tem aí. Pode ser que você esteja fazendo isso em serviços diferentes, tipo, eu tinha meus dados no OneDrive, mas só para garantir eu copiei tudo lá para o Google Drive. Eu fiz uma cópia para ele. Está fazendo um backup remoto, porque a ideia é de cópia. Cuidado com isso. Então, a alternativa é correta. 25. Assinale a opção que apresenta uma forma adequada e específica de buscar no Google por arquivos PDF relacionados ao BROffice. Então, eu quero buscar pelo BROffice. E aqui uma situaçãozinha bem bacana, né, para olhar o contexto dos editais de modo geral. A CESP, ela é muito oscilante nos seus editais. Ainda hoje, você pode ver editais sendo soltos aí, onde que ela cita no edital BROffice. Porém, na questão da prova, ela vai cobrar o LibreOffice. Claro, normalmente o LibreOffice 3.2. Só que você vai ver editais onde que ela cita claramente, olha, eu quero saber sobre o LibreOffice versão 4. Quero saber sobre o LibreOffice versão 5. Então você tem que ter cuidado. Porque mesmo aparecendo no edital BROffice, a questão não necessariamente será sobre ele. Ela vem sobre a outra versão. Porque é que era a versão mais parecida que você tinha. Pode ser que ela vá usar figuras desse cara, mas ela queria cobrar esse. Então há um problema. Por quê? Não é o elaborador que faz o edital. Ele recebe isso. E ele tenta fazer um joguinho de cintura. Só que algumas situações acabam abrindo margem para recurso. Isso aqui é a CESP. E a CESP, ela fala, não é diferente. Então tem que ser algo muito bem pautado aí para ela poder realmente aceitar esses recursos aí. Mas é sacanagem. Por quê? Jogar um edital falando assim, vou cobrar o LibreOffice 4, por exemplo, já mata a maioria. Porque você não vai conseguir achar o LibreOffice 4 para baixar. O próprio site do LibreOffice só vai estar da versão 5.2 em diante, 5.3 em diante. Já não vai encontrar a versão 4 mais lá para baixar. Como é que você vai estudar, se preparar, se nem aquela versão está mais disponível? Esse é um grande problema aí em termos de elaboração dos editais. Mas, vamos lá. Ele traz ali as opções de busca avançada do Google. Opções que costumam cair. Bom, uma delas é essa. Você vai colocar ali o termo, ou seja, a palavra-chave. Esse termo pode ser antes ou depois, como ele sugere ali. Então, eu poderia digitar esse termo aqui, ou poderia digitar o termo aqui. E a expressão de busca avançada que ele traz para você, para buscar por arquivos, é o file type. Não pode existir espaço entre esses dois pontos, tem que ter dois pontos, e o formato que você vai descrever. Então, eu poderia escrever a palavra-chave aqui, e a busca, que é uma situação que a questão não sugere ali, ou como a questão sugere, escrever a limitação e pelo que você vai buscar efetivamente. Assim como você pode buscar por um formato de arquivo específico, você pode fazer buscas do tipo in title. E aí aqui você coloca a palavra-chave grudada. Ao fazer isso, você está dizendo assim, que você quer pesquisar por essa palavra, mas você só quer que apareça na lista de sites relevantes dos resultados, só apareça se a palavra-chave digitada constar no título do site.
O que é o título do site? É aquilo que aparece na aba no seu navegador quando você abre o site. Então, se aquela palavra que você digitou não constar ali, ele não vai mostrar nos resultados. Essa é outra busca avançada que você tem, entre várias outras que existem aí. Aqui algumas delas para a gente relembrar. 26. Então, 25, alternativa correta, ficou a alternativa A. Related não existe, link não existe, só o type não existe. Nenhuma das outras opções ali é relevante. A D, ele vai procurar por sites que tenham a palavra link e a palavra BROffice, ou uma ou a outra, né, no caso. Então, nada a ver a D. 26. A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é: o antivírus ele monitora o tráfego de rede e identifica possíveis ataques de invasão? Quem é o responsável por fazer isso? É o firewall. É ele quem vai monitorar a rede e vai identificar se tem possíveis ataques de invasão. Então, cuidado com essa situaçãozinha aí. Verificar arquivos que contêm códigos maliciosos. Esse é o papel do antivírus. É isso que ele efetivamente vai fazer. Fazer backup de segurança dos arquivos considerados críticos para o funcionamento do computador. Cuidado. Para o funcionamento do sistema operacional, você tem a ferramenta que é o backup ou a imagem do sistema, ou o disco de restauração do sistema. São situações que você pode usar para isso. São ferramentas próprias. Bloquear sítios de propagandas na internet. Isso aí quem vai fazer, normalmente, é o anti-spyware. Contendo aí uma ferramenta também conhecida como bloqueador de pop-ups. Normalmente o bloqueador de pop-ups faz parte dos anti-spywares também. E evitar o recebimento de mensagens indesejadas, de e-mail, tais como mensagens do tipo spam. Quem vai fazer isso é o anti-spam. Então, ferramentas que trabalham exatamente com esse recurso. Intervalo? Então, a 26, alternativa correta, alternativa B aí. Então, vamos para o nosso intervalinho. 9h30, a gente retoma. Pessoal da web, intervalinho e tal.